saúde para o menino, hein? Obrigado. Presidente, bom dia. Quero lhe agradecer por ter aceitado essa entrevista. Eu, quando solicitava, eu dizia para o Crispiniano o seguinte: eu estou solicitando, mas eu prefiro que o Lula saia para fazer aqui fora, né? Então, que o senhor saiba que não só eu, mas muita gente também está torcendo para que esse seu caso se resolva o mais rápido possível. E eu coloquei no meu Twitter, que ia estar aqui, no meu pessoal, não no da Fórum. Foram 825 mensagens com perguntas. Então, o senhor imagina, eu estou aqui carregado de perguntas, eu não vou citar as pessoas, porque muitas perguntas se repetiam, mas eu também sou portador, então, de uma série de pessoas que gostariam de estar aqui no meu lugar, incluindo os blogueiros que o senhor citou, né, que participaram do encontro de blogueiros e que o senhor teve presente em 2 ou 3 deles, agora já nem sei dizer. Presidente, para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Segundo o artigo 288 do Código Penal Brasileiro, organização criminosa, formação de quadrilha, é a associação de mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Com os vazamentos do Intercept, se confirma que houve essa associação entre agentes do Estado, com o fim claro, entre outras coisas, de condená-lo. O senhor se considera vítima dessa quadrilha? O senhor considera que o Moro e o Dallagnol são chefes de quadrilha? Considero. E o senhor pretende lutar contra isso no momento que sair daqui? Olha, para isso estou aqui. É importante reiterar para você uma coisa. Eu vou reiterar, eu poderia não estar aqui. Eu poderia estar em outro lugar do mundo. Resolvi vir para cá porque eu preciso provar de que o Moro é mentiroso, teve um comportamento canalha enquanto juiz, de que o Dallagnol é chefe de uma quadrilha, de um grupo de procuradores. E não estou falando agora porque o Intercept está dizendo, é só você pegar na minha defesa que você vai perceber que nas minhas defesas a gente já está falando tudo isso. Você vai lembrar que no primeiro depoimento que eu fiz para o Moro, eu disse ao Moro, olhando na cara dele, porque ele não permite que a cara dele apareça, é só a cara da gente que aparece, a dele está escondidinha, porque ele não tem coragem de olhar no olho. Eu disse para ele, olha, você está condenado a me condenar. Porque a mentira contada foi tão longe que não tem como voltar atrás. Eles construíram, sabe, junto com os meios de comunicação. E quando eu falo da Globo, não é só a Globo, os outros também, mas eu falo a Globo porque a Globo é maior. Construíram junto com a Globo a ideia de que qualquer bobagem que o Dallagnol, qualquer bobagem que o Moro falasse, era 20 minutos de jornal nacional condenando as pessoas a priori. Ou seja, eles não queriam saber se tinha argumento contrário, era condenação pura. E por que eu digo isso? É porque tem 4 pessoas no mundo que sabem do que eu estou falando. Eu, porque sou a vítima e sei que sou inocente. O Moro, porque foi o algoz, ele sabe que eu sou inocente. O Dallagnol, porque sabe que eu sou inocente e que ele mentiu. E Deus, tá? Sabe que eu sou inocente. Por quê? Mas naquele grupo do Telegram tinha mais gente, né, presidente? Até muito mais gente do que o Dallagnol, do que o Moro. Não, veja, eu estou falando dele porque... eu estou lhe perguntando isso porque ali são agentes do Estado, né? É uma pena, para mim é uma pena, porque é o seguinte, olha, eu sou um cara democrático. E eu acho que a democracia ela é sustentada por instituições, sabe, fortes. Então eu sempre achei que o Ministério Público tem que ser forte. O Ministério Público tem que estar altamente qualificado. E se você pegar os discursos que eu fiz na posse de procuradores, você vai perceber uma frase minha onde eu dizia: o Ministério Público é tão forte e é tão importante que as pessoas que trabalham, sabe, tem que ter muita responsabilidade. O mesmo eu dizia para a Polícia Federal, é outra instituição que eu acho que tem que ser forte para garantir a democracia. A Receita Federal tem que ser forte e o Poder Judiciário não só tem que ser forte, como tem que ser neutro. As pessoas têm que julgar com base na lei. Esse é o pressuposto básico da compreensão que eu tenho dessas instituições. Ora, o que eles estão fazendo? Eles estão jogando no lixo essa seriedade que as instituições devem ter.
A Bugenor jogou no lixo, a Dodge jogou no lixo. Você já viu, por acaso, eu fazer alguma reclamação dos outros procuradores? Do Antônio Fernandes, que condenou o Palocci, outros companheiros do PT, o Zé Dirceu? Nunca. Porque se respeitou uma certa lógica, sabe, de legalidade no processo. Essa turma não. Essa turma foi mordida pelo... Mas ali não foi o germe do processo que veio ele condenar, de alguma maneira? Não, muita gente diz isso. Ali eles aprenderam o seguinte, eles aprenderam, sabe, que tendo a imprensa como aliada, tudo fica mais fácil. Porque ali muita gente diz o seguinte, se o PT, se o senhor, se outras pessoas tivessem construído algumas barreiras, por exemplo, para impedir que pessoas como o Genuíno, ou Zé Dirceu, o caso do Genuíno é sintomático disso tudo, né? Se fossem condenados daquela forma que foram, talvez não tivessem chegado até... O Genuíno foi condenado. Veja, o Zé Dirceu tinha que ser preso de qualquer jeito, porque a imprensa criou um clima na sociedade, sabe, que independia de prova. É por isso que eles inventaram logo a teoria do domínio do fato. Vamos logo criar uma teoria, e essa teoria vai nos garantir que a gente não tem que ficar procurando prova. Vamos condenar... Sendo usado agora com base em lawfare. E agora, sabe, e depois do Genuíno entrou no barco, todo mundo sabia que o Genuíno era inocente, todo mundo sabia. Tá? Mas se criou um clima na sociedade, através dos meios de comunicação, que chegou um momento em que, se não prendesse, poderia até ser pior. Como no meu caso. Você sabe quantas horas de Jornal Nacional eu tenho? Você sabe quantas capas de revista Veja, de revista Época, de revista Isto É? Você sabe quantas primeiras páginas de Estadão, da Folha, do Globo e de outros jornais? Você sabe quantas horas no Bom Dia, no Boa Tarde, no Boa Noite, no Chá das 5 tem contra mim? Ou seja, na verdade eles só não conseguiram, sabe, o massacre final, o enterro final, porque o PT é um partido organizado, porque o PT tem muita força, porque a CUT tem muita força, porque o Sem Terra tem muita força, porque o movimento social tem muita força, e essa gente acredita na minha inocência e sabe que eu sou inocente. Então, quando eu vim para cá com esse objetivo. Eu preciso, para salvar o Brasil, evitar que crápulas como Moro, que crápulas como Dallagnol ocupem funções. O senhor achava que se saísse, se fosse por exílio, se tomasse outra decisão, eles tomariam conta do país e acabaria com o objetivo dele. Você veja que hoje está ficando mais claro. Está ficando mais claro. Ou seja, tudo que eles estão fazendo são coisas de quadrilha. Nenhum partido político de extrema-direita seria tão grosseiro e tão ignorante como eles. Eu, quando fui prestar meus depoimentos na Polícia Federal, lá em São Paulo, lá em Brasília, quando eu fui na Polícia Federal prestar depoimento, quando eu dei depoimento para o Ministério Público, eu tinha clareza que eles não estavam tentando julgar um homem. Eles estavam tentando julgar um governo, um período de governo. Ora, o Dallagnol, na verdade, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado, ele deveria ter sido exonerado e preso a bem do serviço público com o PowerPoint. Porque você não pode ter um procurador falando, sabe, pelo Estado brasileiro, em nome da sociedade, contar a mentira que ele contou e depois dizer cinicamente, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Dali ele deveria ter saído algemado para a cadeia, exonerado, para salvar o Ministério Público. Quando o seu Moro, sabe, vai me fazer um julgamento e ele não tem fato, ele não tem prova, e ele é obrigado a me acusar de um crime indeterminado. Ou seja, ele não sabe que crime que eu cometi, depois de inventar a história da Petrobras para poder trazer o crime para cá, sabe? Tudo isso é uma quadrilha funcionando. Então eu vim para cá, eu quero que você saiba disso. Eu estou aqui, eu gostaria de estar em casa, claro, mas eu estou aqui porque alguém nesse país tem que ter coragem de enfrentar essa canalha toda. O que eu acho? O senhor tomou uma decisão, então, um pouco diferente do Jango. O senhor preferiu ficar, não, né? Eu não ia ser tratado como fugitivo, não ia ser tratado, não. Eu tenho cara,
Sabe, tem um cara... São estratégias de ação diferentes. Essa cara aqui foi construída na porta de fábrica. Eu dizia que o único medo que eu tinha na vida era se eu pudesse mentir para os trabalhadores. E disso eu não abro mão. Agora o senhor não se arrepende nem um minuto. O senhor está 529 dias aqui. Não me arrependo, não me arrependo. Obviamente, eu não me arrependo. Eu gostaria de estar em casa, eu gostaria de... Claro. Agora o senhor achou que ficaria menos. Mas não... O senhor já disse isso em outras entrevistas, e inclusive para Monja Coin, no dia 30 de julho. A senhora daqui dizendo que o senhor achava que uma semana estaria livre. Isso não causa um certo... Causa uma certa frustração. Por quê? Porque quando eu vim para cá, havia a possibilidade de votar uma ADC. Eu nem sei o que é, mas já aprendi a falar ADC. Ou seja, e na semana que eu vim para cá, o partido que tinha entrado com a ADC, sabe, retirou a ADC. O PCdoB entrou com outra ADC e aí o Marco Aurélio, não sei porquê, não colocou em votação, ou não podia, ou a presidência não colocou em votação. Tudo isso poderia fazer com que eu ficasse mais desesperado. Mas um homem desesperado, ele tende a morrer precocemente. Então, como eu quero viver 120 anos, eu mantenho um equilíbrio. Como o senhor tem mantido o equilíbrio aqui dentro, presidente? Desculpa lhe perguntar, eu sei que é uma questão pessoal, mas o senhor faz 9 quilômetros de esteira, vê televisão... Assistindo, sabe, você pelo pendrive, sabe, assistindo todos os meus amigos da Globosfera no pendrive. Eu recebo muito pendrive, sempre com um dia de atraso. Sempre com um dia de atraso. O dia mais triste é sábado e domingo que eu não recebo. Então eu vou ver vocês na segunda-feira, da sexta-feira à noite. Então estou lendo, sabe quando você lê o jornal velho, você vai no banheiro... Você já sabe que já passou, talvez a notícia seja outra. Antigamente ia no banheiro, tinha um jornal no chão, porra do chão, e eu ficava vendo notícia velha. Então eu na segunda-feira vejo notícia velha, vejo você falando do sábado, da sexta-feira, vejo outros companheiros falando. Então, eu me mantenho assim, e me mantenho... O que me fortalece, na verdade, é saber o seguinte: esse país não pode ser destruído, essa gente não pode destruir o país. Por isso que eu coloquei a questão da soberania nacional como o principal mote da chamada esquerda brasileira, dos setores sociais. Você deixar destruir a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, foram essas empresas que suportaram o Brasil e que cresceu, porque a Petrobras não é uma simples empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa, sabe, que investe mais em tecnologia, em pesquisa nesse país. A Petrobras contrata milhares de pequenas... Eu tenho uma pergunta para o senhor do pessoal do Sindipetro, mas vou deixar para mais tarde. Podemos fazer uma outra pergunta antes disso, da Petrobras? Pode. Deixa eu lhe perguntar, o senhor é candidato a presidente da República em 2022? Olha, eu diria para você que eu espero que tenha outros candidatos. Eu já vou estar com 74, mais 3 anos, 77 anos. Se bem Então vai viver até os 120. Se bem que eu acho que eu vou estar novo, vou estar conservado, mas eu espero que nesse período a gente crie, sabe, novos companheiros. Nós temos vários companheiros, o PT tem 5 governadores, o PCdoB tem 1, o PSB tem governadores. Essa gente toda pode se cacifar. Você tá com... O senhor não falou o nome do Ciro. Eu vou falar agora. O Ciro Gomes está por aí tentando encontrar, sabe... O que o senhor está achando dele tentando encontrar? Eu acho que o Ciro Gomes é engraçado, porque eu adquiri um profundo respeito pelo Ciro Gomes no tempo que ele trabalhou comigo. Ele foi uma pessoa que me ajudou, que participava do núcleo junto com a Dilma, com o Márcio Tomás Bastos, na época do Mensalão. Eu tenho profundo respeito. Agora, politicamente, ele é meio confuso. Primeiro porque ele não... O Ciro já trocou, acho que 8 ou 9 partidos. Ou seja, eu lembro que em 2010 ele queria ser candidato a presidente. Eu e Eduardo Campos fizemos uma reunião. Para ele ser governador em São Paulo. Não, e decidimos para ele vir para São Paulo para ser governador. Ele aceitou se filiar em São Paulo, mas desceu no aeroporto, foi esculhambar o PT ou a Luiza Mercadante. Então, não dá. Não dá. Veja... O senhor fica magoado quando lê as declarações dele? Eu fico chateado. É como se uma pessoa amiga estivesse falando mal de mim. Sabe? Agora, também não posso pedir para ele falar bem.
Ali, quando junta ele e Mangabeira Unger, então, aí é... Ele alega que o senhor aqui da prisão controlou todo o processo. Ele não alega nada. Você não pode querer que o jogador do São Paulo vá ajudar o time do São Paulo a ganhar do São Paulo. Você não quer que o Gabigol do Flamengo vá marcar gol contra o Flamengo porque está jogando com o meu Vasco da Gama. Não, não é assim. O Ciro Gomes era candidato, o PT tinha candidato e tinha algumas alianças em disputa. O PT não podia falar, olha gente, nós não queremos vocês, vai todo mundo não sei quanto. O PT foi procurar fazer as alianças e fez as alianças. Não sei se o senhor não deve ter visto, mas ontem mesmo Haddad voltou a contar essa história de que a partir de uma conversa com o senhor foi conversar com o Ciro e convidou ele para ser vice-presidente na sua chapa. E o Haddad já me falou que disse nessa mesma reunião ao Ciro que se porventura, o senhor não pudesse ser candidato, ele aceitaria ser vice na chapa do Ciro. Como é que foi essa história? Olha, eu fiquei sabendo dessa história por conta do companheiro Fernando Haddad, que teve com o Ciro e falou para o Ciro que o Ciro poderia ser meu vice, que no meu impedimento o Ciro seria candidato a presidente e o Haddad seria o vice dele. E o Ciro não aceitou. Eu acho difícil uma pessoa que se acha tão inteligente como o Ciro querer ser vice de um torneiro mecânico. Eu não acho, quer dizer, sabe? O senhor acha que tem um preconceito de classe? Eu acho que o Ciro ele é preconceituoso contra o PT. Ele tem um quê? É só perguntar para o pessoal do PT do Ceará. Ele odeia o PT do Ceará. O Ciro não nasceu para militar num partido político. O Ciro nasceu para ser dono de alguma coisa. Ele manda, ele desmanda, ele faz, ele desfaz, ou seja, isso não cabe dentro do PT. Então, se o Ciro quiser ser presidente com o voto dos setores progressistas, ele terá que se aliar à esquerda. E para se aliar à esquerda, ele não tem muita opção. Ele tem só o PT e o PCdoB. Não tem muita opção. O senhor acha que ele está fazendo um caminho para a direita? A impressão que eu tenho é que ele está fazendo um discurso muito mais para agradar setores de direita, que ele acha que abandonaram os tucanos, do que para a esquerda. De qualquer forma, é uma pena, porque eu gostaria que o Ciro fosse diferente. Eu gostaria que o senhor convidou ele para bater um papo aqui? Não, eu não convido ninguém para vir aqui. Tá. As pessoas que pedem para vir. Um preso político ficar convidando pessoas para vir aqui. Se alguém quiser vir, sabe, entre em contato e vem me visitar, mas eu não convidarei. Agora, acho que é uma pena. Acho que o Ciro não prejudica o PT com os ataques que ele faz ao PT. Ele acha que quando o Estadão gosta da matéria dele, tá bem, tá mal, Ciro. Se o Estadão gostou é porque você falou merda. Essa é a coisa correta. Se o Estadão gostou e deu manchete é porque você falou merda. Se você falar uma coisa boa, o Estadão não vai dar, a Folha não vai dar. É isso. Agora, se você quiser se iludir, sabe, você vai ser candidato outra vez para ter mais 11%. Falando em Estadão, vou lembrar que o senhor aqui na entrevista com a BBC disse que o senhor não lê a Veja há 30 anos pelos mesmos motivos, imagino, que do Estadão. A semana passada, o governador Rui Costa deu uma entrevista para a Veja que causou muita polêmica. O senhor leu essa entrevista? O que o senhor achou? Veja, eu quando se trata da Veja, eu prefiro não ver, eu peço para alguém conversar comigo. O senhor leu a xerox da matéria? Veja, eu acho que as pessoas precisam se preparar para as entrevistas. As pessoas têm que falar menos a palavra eu e falar mais a palavra nós. As pessoas têm que saber. Sabe? O Rui Costa, quando ele dá entrevista, ele dá muita entrevista em função das coisas que aconteceram na Bahia, da aliança dele na Bahia. Ele tem que saber que o Brasil é totalmente diferente da Bahia. Ele tem que saber que parte dos aliados que ele tem na Bahia são inimigos do PT a nível nacional, que não vota com o PT e não votaram com a Dilma. Ele tem que saber. Olha, nem por isso o PT impediu que ele fizesse aliança. É uma coisa regional, faça. Então a impressão que eu tenho é que muitas vezes ele dá entrevista, sabe, a partir da lógica do mundo dele, sabe? Mas ele tem que pensar um pouco no Brasil, para ele perceber
que as pessoas que estão com ele na Bahia não estão com o PT no maior lugar do Brasil. Não é por culpa do PT, não. É porque as pessoas têm outros compromissos. É apenas isso. Agora, o Rui é uma pessoa que eu gosto muito. O Rui é um cara preparado, um companheiro, sabe, que o Jacques Wagner apostou nele. Você sabe que eu tinha um candidato na Bahia que era o Zé Sérgio Gabrielli. Sabe? Mas aí não deu certo e o Jacques indicou o Rui. E o Rui está fazendo um bom governo. De vez em quando tropeça aqui, todo mundo que governa tropeça aqui, tropeça ali. Mas eu acho que o Rui é um bom cara. E toda vez que você for dar uma entrevista, você tem que estar preparado para as perguntas que são casca de banana. De vez em quando, você não acha que o PT está muito subordinado ao Lula? Para o cara tentar mostrar não, porque ele quer a palavra não, sabe? Então o cara precisa se preparar. Mas eu vi a entrevista, não sei se você sabe que a Veja está pedindo para fazer entrevista comigo. Eu fiquei sabendo ontem à noite. O senhor vai aceitar? Não, eu até daria, se fosse uma coisa ao vivo. Eu vou tentar ver aí com o meu pessoal se é possível fazer com vocês ao vivo. Não tem por que ficar gravando. Pode fazer aqui ao vivo e vai direto. Aí depois eu vou ver se a Globo quer mandar o William Bonner vir aqui fazer uns 20 minutos de Jornal Nacional ao vivo comigo, sabe? Ver se o SBT quer mandar o Jornal das 8. Eles estão pedindo também, mas lá para as 3 da manhã. 3 da manhã até eu estou dormindo, então eu não vou assistir. Eu lembro de um debate que eu fiz na campanha de 89 com o Ulisses Guimarães, a gente estava na Manchete, e a moça que coordenava o debate, já era 1 e pouco da manhã, falou: doutor Ulisses, o senhor não acha que a gente poderia continuar um pouco mais o debate? O Ulisses Guimarães, lógico que eu preciso continuar. Eu falei: Ulisses, por favor, manda alguém ligar para a dona Mora e eu ligo para a dona Marisa. Se ela estiver assistindo, a gente continua. Se ela estiver dormindo, vamos parar, porra. Fazer um debate para ninguém assistir. Presidente, você falou aqui do Estadão, falou da Veja, sempre fala da Globo, mas eu queria falar um pouco da Record, né, dos evangélicos. Até os últimos dias, eu anotei aqui, 16 de março, a Record, o bispo, o PRB, tinha um ministro, né, que era o George Wilton, ministro dos esportes da Dilma. Eles saíram... George Wilton, era um deputado na época que ficou com o Ministério dos Esportes até março. Aí eles saíram do governo e foram para o impeachment, e de lá para cá a Record assumiu, e os setores jornalísticos, um antagonismo em relação ao senhor, à Dilma, ao PT, a tudo que seja vermelho, que, assim, de alguma maneira... O que aconteceu nesse processo? Por que a coisa virou de jeito algum? Eles cresceram muito durante seus governos, inclusive porque, com o crescimento da classe C, da classe D, os evangélicos foram tomando conta, na lógica da teoria da prosperidade, desses segmentos, na lógica, com a venda da prosperidade, que é a base do discurso evangélico. Rovai, talvez eu tenha cometido um crime de ser republicano. Porque essa gente sabe que eu nunca conversei com eles pedindo alguma coisa para o governo. Nunca. Eu nunca senti a Record favorável ao governo. Nunca. E nunca pedi para ser favorável. Nunca pedi para o João da Bandeirante ser favorável ao governo. Nunca pedi para o Silvio Santos ser favorável, e muito menos para a Globo. A única coisa que eu pedia era que fossem honestos na divulgação. Informação é informação. Mas agora eles não são só... Eles assumiram. Isso é ruim. É ruim para eles próprios, porque eles podem ter um pouco de dinheiro, mas perderão credibilidade. O senhor viu a cena do Bolsonaro ajoelhado? E é ruim para ele. Não, eu acho aquilo humilhante para ele. Humilhante, quer dizer, é uma coisa vexatória. Aquela coisa que é forçada. Quando você fala um palavrão que ele sai como força de expressão, é até bonito. Mas quando você prepara o palavrão, ele fica feio. E o Bolsonaro preparou aquela cena... É simplesmente ridícula, é vexatória. Não precisava daquilo. Ele pode ser evangélico, ele pode... Eu nunca perguntei para um ministro qual era a religião dele. Nunca perguntei para um general qual era a religião. Eu nunca perguntei nada. Cada um segue a religião que quiser. Ponto pacífico. Agora tudo que ele faz é meditado, é pensado. Chega aí, vai ficando tudo meio
meio feio, meio, sabe, tudo é acanalhado. Quer dizer, sinceramente, eu acho ruim por meio de comunicação, acho ruim porque o Collor não vai ser presidente, sabe, a vida inteira. Em algum momento ele sai, o Bolsonaro, sabe? Eu não sei porque de vez em quando eu falo Collor, sabe? Eu vou escrever aqui Bolsonaro, sabe? Para não esquecer do nome do presidente, é porque ele anda meio desaparecido. Tem certa semelhança, a gente não sabe se vai durar o mesmo período, né? Eu acho que ele faz muita bobagem. Sabe, o Bolsonaro, eu não posso dar conselho, mas o Bolsonaro, ele precisava saber o seguinte, olha, o tempo da bobagem, o tempo da molecagem acabou quando ele era deputado, ele virou presidente. Se ele não acreditava que fosse ganhar, ele ganhou. Então exercer o cargo de presidente da República é uma coisa muito séria. Você tem que medir as palavras, você tem que pensar, obviamente que você pode errar uma ou outra, mas ele faz questão de errar em tudo. Ou seja, a política externa dele é um desastre. Você não ouve nesse governo, há quase 9 meses, uma palavra chamada desenvolvimento, uma palavra chamada crescimento, uma palavra chamada distribuição de renda, uma palavra chamada aumento de salário, sabe, não existe, só existe a palavra de controle de gastos, só existe a palavra de ajuste, sabe? E o ministro da Economia com uma loucura, sabe, de juntar 1 trilhão. Eu não sei para que ele quer 1 trilhão. Sabe, do que vale você ter 1 trilhão se o povo está passando fome, se o povo está desempregado, se o povo está sem salário, se o povo está sem condições de morar, até dinheiro de pesquisa. Se o nosso soldado, como é que a gente pode querer fazer uma guerra com a Venezuela se os nossos soldados não têm dinheiro para almoçar? Então, eu acho que o Bolsonaro, ele está utilizando o cargo de presidente para criar uma imagem muito negativa da instituição Presidência da República. O fato de uma parte da sociedade ter votado nele porque negou a política, porque você está lembrado que eu dizia antes, toda vez que a sociedade de um país nega a política, o que ela ganha é pior. O senhor acha que a antipolítica foi o fator decisivo e não o antipetismo? Eu acho. Porque assim tem essa coisa, o antipetismo. Mas o Alckmin teve 4,7% dos votos. Essa é outra bobagem do antipetismo. O antipetismo é o mesmo do antiflamenguismo. Ele existe, evidente, mas a antipolítica talvez tenha sido maior. Existe o antitudo. Não tem na história da humanidade, com exceção do Partido Comunista Chinês e o cubano, alguém que seja unanimidade, 100%. Veja, não tem. Vamos pegar o meu exemplo. Eu, quando deixei a presidência da República, em dezembro de 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que era no comitê dos tucanos. Tá? Mas ninguém consegue chegar a 100%. Então não existe esse antipetismo. Existe o antipetismo como existe o antitudo, o anticorintianismo, o antipalmeirismo, o antissantista, sabe? O que acontece é que um partido ele tem uma quantidade de votos. Eu pego sempre o PT italiano como exemplo da década de 80 e 90, que era o maior partido comunista do Ocidente, em que ele tinha entre 30% e 36% de votos. Ou seja, ele nunca chegava ao poder, sempre perdia para a aliança feita pelo Partido Democrata Cristão. Ora, eu descobri que o PT não chegaria à presidência com 30% em 2002. É por isso que eu fui procurar o meu querido e saudoso companheiro Zé Alencar. É porque quando eu vi o Zé Alencar fazer o discurso de 50 anos da vida empresarial dele, eu falei, puxa vida, encontrei o meu vice. Sabe, um empresário porreta falando o discurso que o povo entende. Aí fui lá convencer o Zé Alencar a vir para a candidatura. Fui convencer ele a entrar no PR, porque ele não podia vir para o PT. Ou seja, e aí nós construímos 20% que faltava para eu ganhar as eleições. Então, o PT vai disputar as eleições, eles têm 30%. Mas o PT só tem 30%, eu quero saber quem tem mais. Agora, eu quero saber qual é o mundo, sabe, que algum partido começa umas eleições com 30%. Sabe? O Haddad perdeu as eleições,
Mas na lógica da direita brasileira, o Haddad ter 45% dos votos é muito voto nesse país. É muito voto. Ou seja, com a política de destruição do PT, com a política, sabe, a manipulação da Lava Jato, a manipulação do Moro, os fake news, as mentiras contadas, ou seja, você imagina uma coisa, um candidato que não participa de um debate, se recolhe, e na época do debate mostra ele, coitadinho, tomou uma facada, não pode ir em debate, ficava passando mensagem na tentativa de fazer dele um beato, um santo. Então, o PT é a força política mais organizada e mais forte desse país. E por isso o PT tem adversários. Você vai no Rio de Janeiro, sabe? O Flamengo tem a maior torcida, mas tem inimigo pra caramba. Você vai aqui no... Agora, presidente, dentro do campo progressista, tem muita gente que fala, o PT só quer sempre ele ter o protagonismo principal. O senhor acha que que foi feito na Argentina, com a Kirchner, se recolhendo, saindo de vice do Alberto Fernandes, que eles chamaram de fórmula, pode ser algo interessante para movimentos próximos na eleição de 2020 e até 2022, do ponto de vista do PT? É importante lembrar, eu já vi alguém citar o exemplo da Cristina. É importante citar que a Cristina e o Fernando são do mesmo partido político. Que eles montaram agora, né, presidente? É importante lembrar. Porque eles saíram do PJ. É importante lembrar que ele foi secretário, sabe, do Kirchner. Mas ele foi adversário dela na última eleição. E é importante, ele e outras pessoas que hoje estão juntos. Ou seja, política é o momento. Agora, veja, a Cristina, ela está numa situação eleitoral, processual complicada. O desejo do Poder Judiciário da Argentina já era ter prendido ela se ela não fosse senadora. Ela tem um problema muito sério com a filha dela que está fazendo um tratamento em Cuba, e a Cristina percebeu que poderia, ela sendo candidata, ela ter mais problema do que outro. Não é o caso do Brasil. Você tem um candidato que vai com 30% de voto e outro que está com 11% e você desiste. Eu lembro do Brizola. O Brizola, em 89, eu fui na casa do Brizola. Aquela história, quando o senhor foi visitá-lo no apartamento dele, né? Que ele queria que o senhor renunciasse para ser... Nós empatamos tecnicamente. Eu falei, Brizola, não empatamos coisa nenhuma, isso não é pesquisa não, bicho. Eu tive 500 mil votos a mais do que você. Mas vamos desistir nós dois e vamos apoiar o Mário Covas. Eu falei, você acha que o povo vai entender? Sabe, nós dois que tivemos, a votação que tivemos, abrimos mão para apoiar um cara que teve 8%? Não. Olha... Se o Ciro quiser um dia... Mas eu não estou falando do Ciro. Vou lhe falar... Se o Ciro quiser um dia ser presidente da República, ele precisa fazer o jogo correto. Eu vou lhe dar um outro exemplo. A gente, quando publica na Fórum fotos do Haddad com o governador Flávio Dino do Maranhão, causa um frisson. As pessoas vêm e falam, chapa dupla. Então, mas deixa eu falar uma coisa para você. Por exemplo, independente... Para o senhor, tem que ser só Haddad ou pode ser o Dino, de repente? Eu não vou dizer que pode ser o Haddad, pode ser o Dino. Se o senhor não for candidato. Seria louco se eu dissesse isso. Né? Até porque tem muita gente pretendendo, ainda falta 3 anos para essa coisa acontecer. Eu sou da tese que eu não vejo nenhum problema o PT apoiar alguém que não seja do PT. Não vejo, isso faz parte do jogo político. E o PT tem várias experiências em vários estados. Eu não vejo. O que é preciso é que a pessoa que quer e precisa da aliança com o PT precisa ajudar a construir essa aliança. Porque se a pessoa que quer construir a aliança achincalha o PT a todo momento, essa pessoa não vai conseguir convencer o PT, mesmo que a direção do PT queira. Porque o PT, diferentemente do que fala do PT, o PT é o único partido do planeta Terra que a nomenclatura não quer dizer nada. Alguém chegar e falar, não, eu sou... Você sabe com quem você está falando? Está falando com a presidenta do PT, está falando com o secretário, com o deputado. Isso, para a base do PT, vale tanto quanto uma titica. A pessoa no PT, respeitada pelo que faz, pelo que trabalha. Então, eu não vejo nenhum problema do PT fazer uma aliança política. Não vejo nenhum problema do PT não ter candidatura própria. Eu mesmo
em junho de 2011, estava em Bogotá, junto com meu amigo Eduardo Campos, junto com a esposa dele, a Renata, quando eu fiz uma reunião com o Renato e disse ao companheiro Eduardo Campos que, olha, eu acho que você deveria começar a se preparar para você ser candidato a vice da Dilma em 2014 e ser o candidato a presidente em 2018. Tá? Essas foram as minhas palavras. Hein? E por quê? Porque não aconteceu porque ao longo do período foi crescendo a animosidade entre ele e a Dilma. Eu lembro que eu fui convidado para uma reunião no Rio de Janeiro, estava presente o companheiro Jacques Wagner, estava presente o Sérgio Cabral, estava presente o Eduardo Campos, quando em determinado momento começou a se falar, sabe, da Dilma de um jeito estranho. Isso ela só tinha 2 anos de governo. Eu falei, gente, ó, eu não vim aqui, eu ainda estava com câncer muito ruim. Eu disse assim, eu não vim aqui para ouvir alguém fazer crítica a Dilma. Se vocês têm algum problema com a Dilma, vocês peçam uma reunião com ela e digam o que vocês pensam dela, porque, pelo que eu sei, ela gosta de todo mundo. Ela gosta do Eduardo Campos, ela gosta muito do Wagner, ela gosta do Sérgio Cabral. Então, conversa. Não, vamos fazer um almoço para falar mal da Dilma. Aí paramos de conversar, mas ali eu senti que o Eduardo Campos já tinha um problema de animosidade com a companheira Dilma, que foi até o final do mandato. Sim. Presidente... Dizem que a Dilma tinha ciúmes dele, porque ele era muito ligado a mim, muito ligado. Mas eu gostava... Teve essa relação de ciúmes da Dilma, no dado momento ali, com coisas do senhor? O senhor notava isso? Não. Já que o senhor tocou no assunto, eu nem ia perguntar. É que eu sei que existe, ninguém precisa me falar. Ninguém chega Não, mas saía muita fofoca disso. Ninguém chega a 73 anos fazendo política há 50 anos se não tiver um mínimo de compreensão. As pessoas têm ciúmes, as pessoas querem preservar o que são. As pessoas querem ter espaço, as pessoas querem ser levadas em conta, as pessoas querem sair na foto, tem todo esse tipo de coisa. Para você conseguir superar tudo isso, leva muito tempo. Você veja uma coisa, eu fui 13 anos, eu fui presidente do PT durante 10 ou 12 anos. Eu não disputei a presidência do PT nenhuma vez, porque todas as vezes que eu fui presidente, eu fui indicado pelos companheiros por unanimidade. Não tinha disputa no cargo de presidente, tinha disputa nos outros cargos. Quando o senhor foi candidato a presidente, teve disputa, né? Com o Suplicy. Teve uma disputa que eu não participei. Não sei se você lembra, eu não participei, eu não me inscrevi. Eu falei, se o Suplicy quiser ser candidato, ele tem o direito de ser. O PT fez uma campanha para ele foi fazer debate em vários lugares, eu não fui nenhum. Aí o PT me inscreveu eu não me inscrevi, o PT que me inscreveu. Presidente, deixa eu falar de um assunto que está acabando a entrevista, mas essa semana... Você pode perguntar. Não, é que eu sei que o senhor não responderá tudo, o problema nosso aqui é tempo mesmo. O Temer, né, confirmou no Roda Viva aquele telefonema que vazou ali, que foi grampeado e que só veio a público agora, e diferentemente daquele outro telefonema da Dilma para o senhor. Ele confirmou que, de fato, o senhor ligou e confirmou que teve uma reunião com o senhor. Aí eu lhe pergunto, não está na hora de revelar um pouco mais os bastidores? Até um telefonema, não foi uma reunião. Ele falou em reunião, acho que. Tem um telefonema em que ele, na entrevista, ele fala, bom, que isso é a prova de que eu não defendi o golpe. Então ele reconhece primeiro que foi golpe. Deixa eu lhe falar uma coisa, porque é importante dizer. O senhor falou com o Eduardo Cunha também naquela ocasião? Eu cheguei a falar com o Eduardo Cunha para evitar de colocar o impeachment. Não naquela semana. Naquela semana. Para evitar de colocar. O senhor tentou falar com o Bispo de Macedo, eu me recordo? Não. Não tentou? Não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu nunca achei boa a ideia de eu ser ministro. Por uma razão. Na minha cabeça, o Palácio do Planalto não cabe 2 presidentes. Não cabe. E se eu fosse ministro junto com a Dilma, ia ser um problema para a Dilma. Eu até brinquei com ela. Dilma, você já imaginou você me dando uma bronca? Porque tem que imaginar, ela teria que me tratar como outro ministro qualquer. Você imagina se eu vou aceitar ou não essa bronca? Porque, sabe, o palácio é pequeno para 2 presidentes. E eu não queria.
Eu não queria, relutei. E aí houve uma reunião onde ela praticamente lhe implorou para que... Ela queria, ela dizia que precisava, tal, mas a reunião estava ela, eu, Jacques Wagner e o companheiro Ricardo Berzoini. O que me motivou a aceitar foi que num determinado momento, já lá para 4 horas da manhã, eu não sei se o Wagner ou o Berzoini disse o seguinte: pô, quer dizer que você, sabe, tá numa boa, tá no bem bom, tá vendo a companheira afundar e você não quer entrar no barco, né? Foi isso que me motivou a falar: tudo bem, eu aceito, desde que a gente faça uma reunião amanhã com o Nelson Barbosa e eu vou discutir com ele, porque com essa política econômica não dá. Aí tive uma conversa com o Nelson Barbosa, eu disse que ia para São Paulo e que só voltava na terça-feira para tomar posse. Quando aconteceu, quando ela telefonou, eu estava no aeroporto, assistindo a entrevista daquele canalha do Delcídio para Globo News, em que é a entrevista mais preparada, mais azeitada do mundo para ele culpar o PT, sabe? Então, quando ela telefonou, o que acontece, na verdade... Aquele telefonema também... o senhor já sabia pelo Rui Falcão daquele documento, na verdade? Daquele documento que estaria ali, que se porventura precisasse. Qual documento? Que o tal do Messias ia levar. Que era o documento para assinar. Isso. Embora eu só fosse tomar posse na terça-feira, era para deixar o documento. Sabe, o que acontece... Você acha que houve uma armação nisso tudo ali? Eu acho, deixa eu falar uma coisa, eu não sei qual foi o partido que entrou com o processo, acho que foi o PPS, não sei, que entrou com o processo para impedir. Obviamente que no momento em que eu aceitei, quase que a unanimidade da imprensa começou a trabalhar a ideia que eu estava aceitando para tentar pegar fora. Eu jamais defendi a ideia do fórum privilegiado. E jamais eu tenho tanta consciência da minha inocência que a única coisa que eu quero é poder provar, sabe, a minha inocência, que já provei e que eles provam a minha culpa. Por isso é que eu espero que a Suprema Corte tenha na mão a responsabilidade de colocar o Brasil nos eixos. Nós vivemos um período em que um juiz de primeira instância, sabe, deitou e rolou em cima desse país. Ele podia mais que Deus. Se Deus pedisse para vir aqui, ele ia dizer não. Tá? Nós tivemos um momento em que o Ministério Público da Lava Jato ameaçava o Procurador-Geral da República, ameaçava o Presidente da República, ameaçava o Senado, ameaçava a Câmara dos Deputados, ameaçava a Suprema Corte, ameaçava o Superior Tribunal de Justiça, ai de quem não concordasse com o seu Dallagnol e com o seu Moro. Então agora chegou o momento de colocar a casa em ordem. Tá? O que nós queremos? O que nós queremos é que todas as denúncias de corrupção sejam apuradas corretamente. Por isso foi o PT que mais criou mecanismo de apuração de corrupção nesse país. Pegue todos os partidos juntos que não criaram as condições que o PT criou. E para que nós criamos? Para apurar a corrupção. Agora, o que nós queremos é que todo acusado, antes de ser condenado previamente por um procurador na imprensa, ou por um ministro, por um juiz, ele seja julgado, tenha direito de defesa e que o juiz se pronuncie em função dos autos processual. Tá aqui, eu tenho prova que o Rovai cometeu um crime. Então, se tem prova, tá, o cidadão vai ser condenado. Se não tem, o cidadão tem que ser absolvido. E eu estou implorando. Eu quero a prova que eu cometi um crime. Agora, eu tenho prova que vocês cometeram o crime. Vocês mentiram. Vocês não aceitaram testemunha. Vocês não ouviram provas. Sabe? Então eu tenho. E agora está mais do que provado que é uma quadrilha que está organizada para pegar 2,5 bilhões da Petrobras, para pegar dinheiro nos acordos de leniência. O senhor falando que eles cometeram crime, eu fiquei lembrando aqui, presidente, da história do celular do Cunha. Né? O celular do Cunha não foi apreendido pelo Moro, diferente, por exemplo, do tablet do seu neto. Do meu neto foi. De 4 anos. Diferente do tablet do seu neto. O senhor acha que teve um acordo do Cunha com o Moro?
Olha, eu acho que houve um acordo, porque até agora... A mulher do Cunha não foi incomodada? Ela participava daquele paraíso fiscal, a filha também. Então... Eu não sei de detalhe. A única coisa que eu sei é que é muito estranho que você prenda o presidente da Câmara e você não tenha forçado para ele fazer uma delação como forçaram os outros, e você não tenha pego o celular, que todo mundo teve o celular preso. Sabe? Então eu não consigo entender. Mas eu acho que ele tem que explicar para a Suprema Corte isso. Quem sabe agora, eu acho que a Suprema Corte tem a chance, sabe, de fazer com que nunca mais se repita no Brasil um juiz que haja com a canalice que o Moro agiu. Eu estou dizendo pelo meu caso. Eu não estou dizendo por outros casos. Se ele, por acaso, fez um julgamento correto de um empresário e mandou prender o empresário, sabe, isso faz parte da legislação brasileira. O que não pode é fazer a canalice dele de quebrar as empresas brasileiras, de quebrar a Petrobras. Falando em quebrar, eu vou chegar na Petrobras. A FUP, então, lhe enviou essa pergunta, né, que se a Petrobras, no seu governo, chegou a 13% do PIB nacional, né, foi responsável por 13% do PIB nacional e tem caído, acho que está para baixo de 7% agora. Destruiu milhares de empregos, esses empregos estão sendo exportados, né? Engenharia nacional foi toda por água abaixo. Se o senhor pode dizer que a omissão da Justiça e do Ministério Público frente a esses crimes da Lava Jato é uma ameaça à democracia? Ameaça. O que acontece? Veja, você tem 3 grandes mentiras contadas. Ou seja, você tem o PowerPoint, que é uma grande mentira contada, você tem o impeachment, que foi uma mentira contada, e você tem o voto do Moro, que é uma mentira contada. E agora tem o voto da outra juíza, já no caso de Atibaia, que a mentira é pior ainda. O que acontece? Essa gente construiu uma mentira e não tem como sair. Não criaram, como diria o Capilé, não criaram rota de fuga. Sabe? Então eles não sabem, a Globo não sabe como tirar da grade dela a questão da corrupção. Ela não sabe como tirar a Lava Jato, porque já faz, não sei, alguns meses que o Intercept, que o Glenn estão mostrando a podridão. Quando ela fala mal do Bolsonaro, ela fala mal do senhor. E ela agora, tudo que ela quer falar mal do Bolsonaro, pode ser que não está falando mal dele, e me coloca. Sim. Sabe? Então, eles não sabem como se livrar disso. Não sabem. Então, o que eu acho? Eu acho que está na hora de retomar as coisas corretamente. Eu acho uma pena, e por isso que os meus advogados, nós estamos abrindo processo nos Estados Unidos, nós vamos atrás da falcatrua. Tinha muita coisa para perguntar. Nós vamos atrás da falcatrua. É preciso ter coragem para brigar. Quem não tem coragem não briga. Sabe? Quem delata é porque roubou. Então eu gostaria de fazer uma delação, sei lá para quem, para Deus, contra o Moro e contra o Daniel. Então eu acho que nós temos a chance agora de colocar o Brasil nos trilhos. Porque o que está acontecendo nos vazamentos, sabe, que a Globo nega e esconde todo santo dia, mas acontece que a sociedade fica sabendo por causa de vocês, por causa da internet, sabe, por causa da coragem de vocês. Eu sei que você está sendo processado, sabe, eu sei, não perca a coragem não, vá para cima, porque nesse país a única derrota que a gente tem é se a gente não tiver coragem de lutar. Por isso, os companheiros da FUP, os companheiros da FUP não têm que se comportar como petroleiro, têm que se comportar como cidadãos brasileiros e fazer uma forte campanha em defesa da soberania nacional e em defesa da Petrobras. Porque defender a Petrobras não é defender o emprego, é defender a maior empresa de investimento nesse país. Uma empresa que chegou a ter 13% do PIB, mas uma empresa que foi transformada por mim na Bolsa de Valores de São Paulo, na segunda empresa de petróleo do mundo, e era a empresa que saiu de investimento de 3 bilhões de dólares por ano para 30 bilhões de dólares por ano. O Estrela esteve me visitando aqui. O Estrela falou: presidente, o senhor tem que assumir que foi o senhor que descobriu o pré-sal, não fui eu, não foi os petroleiros. Então diga você, não vou eu dizer que fui eu. E ele diz isso por quê? Por causa do investimento. Somente o investimento em pesquisa que nós fizemos é que permitiu a Petrobras descobrir a maior reserva de petróleo do século XXI, que poderia dar a esse país o status de grande potência e que está transformando esse país, sabe,
naquela coisa maluca de vítima da vaca holandesa. Presidente, eu tenho só mais uma pergunta para fazer, porque já esgotou o nosso tempo. Mas se você fizer duas, ele não vai te prender. Eu vou juntar duas numa. Eu vou fazer a pergunta do Jean, dizendo que o Jean está exilado. E eu pedi então para ele que ele enviasse uma pergunta que eu iria fazer. Ele pergunta o seguinte: o que o senhor tem a dizer dos setores de esquerda que insistem em menosprezar as misérias produzidas pelo racismo, homofobia e pelo machismo? E se a esquerda do século XXI não teria que abordar mais essas pautas? E aí eu tenho uma questão para lhe fazer, porque o senhor falou do governo Bolsonaro e tudo. Tem um movimento de direito já lá na PUC que o pessoal que foi lançado na PUC, pensado em articular frentes mais amplas para o centro, com o PSDB. O que o senhor também acha disso? Primeiro, se você puder dar uma mensagem para o Jean Willis, diga que ele tem toda a minha solidariedade, que eu tenho um profundo respeito por ele e que eu acho que o Brasil precisava de mais pessoas com a coragem dele. Eu acho que nem sempre a esquerda é avançada para defender determinados temas. Muitas vezes as pessoas preferem ficar no seu conforto, sabe, de estar bem com todo mundo. E eu acho que nós temos que lutar para garantir que liberdade seja liberdade de verdade, não tem meia liberdade. A pessoa nesse país tem que ser o que é, assumir e tem que ser respeitada. Tá? Por isso, do meu carinho, do meu respeito pelo Jean Willis. Com relação à frente ampla, que eu vejo falar muito, eu já vi você comentar, sabe, nas suas salas, já vi outros companheiros comentarem em outros blogs. Deixa eu dizer, e é engraçado porque eu vi uma tentativa de culpar o PT. Mas porque o PT não dá a mão para ninguém, porque o PT não foi no fórum, porque o PT... A pergunta que eu faço é o seguinte: em política vale muita coisa, mas não vale nem canalice, nem hipocrisia. O que o PT teria que fazer numa frente? Eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca contei para ninguém aqui. A Gleice esteve comigo antes do encontro. E eu sugeri para a Gleice: você deve ir, leva a Luiz Mercadante, leva o Haddad, convida o Boulos para ir e leva a Dilma. Entre naquele plenário com a Dilma para perguntar para aquelas pessoas que estão lá se a briga por direitos pressupõe discutir o impeachment da Dilma. Porque não dá para você ficar achando que é o PT que não quer participar democraticamente contra a frente. A gente tem que perguntar se o cara enforcou a minha mulher, se o cara esquartejou, se o cara salgou e no dia seguinte o cara me chama para uma conversa para dizer: olha, esquece tudo, aqui não tem nada, foi passado, vamos tocar a vida. Não. Não. O PT não vai aceitar isso. Não dá para você construir uma frente ampla para defender direitos com quem tirou os direitos, com quem fez o impeachment, com quem tem medo. Eu nunca pedi, e o PT nunca vai pedir para participar do encontro só se defender o Lula livre. Tem coisa mais importante nesse país, sobretudo para os pobres. Tem coisa mais importante que é o emprego, que é a educação, que é o feijão, o arroz, o leite, o café, a manteiga, para as pessoas mais pobres. Não é o Lula livre que é a coisa principal. Mas as pessoas não podem abdicar de um petista gritar Lula livre. As pessoas não podem. Isso não pode ser uma afronta. Sabe? Então, eu acho que o PT não tinha que participar mesmo. Sabe? Assim, teoricamente o PT não devia participar. Mas eu pedi para a Gleice que ela deveria ir para fazer uma afronta. Para perguntar de que direito nós estamos falando. Com que direito aqui? Com Serra, que entregou a Petrobras para a Chevron, que quebrou a lei que quer quebrar a lei da partilha, que aprovou, que foi o autor da emenda 95. Com que direito para participar? Com Zé Aníbal. Tem uma coisa que é o seguinte: a Dilma deixou de estudar um tempo para ensinar o Zé Aníbal a aprender matemática para passar no vestibular. E depois aquele canalha deu o voto que deu contra ela, sabe, no impeachment. E a Dilma vai lá fazer o quê?
O PT vai lá fazer o que, gente? Então vamos esquecer, esse negócio da prisão do Lula não vale mais nada, negócio do impeachment não vale mais nada, esse negócio de Getúlio Vargas acabou, era tudo, aquele direito de Getúlio Vargas era tudo muito ruim. Eu vi o Temer no Roda Viva dizer, não, quem está falando que nós tiramos direito é ignorante, porque no artigo 5º da Constituição está lá direito, está o direito, mas tem que ser regulamentado. E quem regulamentava era a CLT, sabe? O capítulo 5º da questão social na Constituição é tudo preceitos gerais que você precisa depois regulamentar. Todo mundo tem direito à casa, quem é que vai dar? Todo mundo tem direito à educação, quem é que vai dar? Todo mundo tem o direito de um monte de coisa, mas não tem. Então, o que o PT fez de errado? O PT tentou consagrar aquilo em direitos concretos. Por isso é que nós subsidiamos casa para as pessoas que ganham pouco, porque o cara que ganha R$1.000 não tem como pagar 400 de aluguel, ou ele come ou ele paga aluguel. Por isso é que nós garantimos de pobre para a universidade, sabe? Pobre para a universidade com bolsa. Olha, qual é o problema de investir em bolsa e financiar estudante? Da mesma forma que você financia o empresário, você financia o estudante. Veja quanto de trilhões os Estados Unidos têm de financiamento de bolsa. Agora, aqui no Brasil, eles tratam a educação como gasto e colocam um analfabeto para ser ministro da educação, não um analfabeto preparado como eu. Porque eu, sinceramente, não troco meu diploma primário pelo diploma universitário daquele cidadão. Porque, além de ser ignorante, ele é grosseiro. Ora, então, um país que não trata a educação com respeito, um país que acha que investir em universidade é gasto, investir em ensino universitário é prejuízo, que não pode investir em pesquisa, que não pode financiar a bolsa, que não pode... Onde que esse país vai ser? Veja se você conhece algum país do planeta Terra que cresceu e se desenvolveu sem antes investir numa coisa chamada educação. Então, eu sinceramente acho que o Brasil precisa lutar. Se você puder, digo o seguinte, olha, não há espaço para covardia. Sabe, não há espaço. Sabe, eu fico meio puto aqui dentro, porque quando eu vejo, sabe, aquele miliciano do Bolsonaro, o cara foi se esconder aonde? O cara foi, eu pensei que o cara estava escondido numa favela no Rio de Janeiro, onde eles acham que tem muito bandido. O cara estava escondido no Morumbi. No Morumbi. E ninguém foi atrás para saber quem é que alugou a casa para ele. Do lado do Passo, de maneira. Na casa de quem que ele está? Ele paga aluguel? Sabe, não, se fosse um petista, já tinham prendido, feito coerção, tá torturado para saber. Então, enquanto, gente, o PT e a sociedade não for para a rua, com muita coragem, sem medo, fazer como esse pessoal da vigília. Esse pessoal da vigília aqui é um símbolo da dignidade nesse país, porque tem gente aí que está aí desde que eu estou aqui, sabe? E eu acho que lá fora tem coisa muito mais séria do que eu. Acho que defender os interesses do povo trabalhador, defender o direito de estudar, defender a soberania nacional, a nossa indústria, puta merda, é tudo que as Forças Armadas teriam que fazer isso. Ao invés daqueles generais ficar andando atrás do Bolsonaro, tentando agradar ele, deveriam estar se preparando para defender a soberania nacional, para defender as empresas, para defender a nossa biodiversidade, para defender a nossa Amazônia. Essa gente tem que saber que governar não é falar bobagem, governar é fazer. E se quer aprender, peguem tudo que nós fizemos nesse país. Peguem. Está tudo escrito. Eu sou o único presidente que, ao terminar o meu mandato, fui no cartório e registrei tudo que eu fiz nesse país. Que eu sabia que a imprensa ia mentir a respeito, tentar desqualificar. A Miriam Belchior organizou, mas do Gilberto Carvalho, está tudo em cartório registrado, cada coisa que eu fiz. Então, se querem fazer bem, leiam. Pega o que nós fizemos e façam. Tá? Por isso, querido, muito obrigado. É que agora eu penso que estou num palanque, eu vi o microfone aqui. Eu que lhe agradeço. Eu quero que você dê um grande beijo na sua esposa, um grande beijo no seu Luca. E que Deus estaria aqui. E eles lhe enviaram um beijo também, presidente. Quero agradecer aqui à Polícia Federal pelo tratamento, ao senhor, a todos da técnica que nos ajudaram aqui, ao Stuka também. Obrigado, presidente.